Olá, meu nome é Yuri, sou pastor do Ministério de Família da Oitava Igreja e nós estamos em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Então, você chegou nesse vídeo, está vivendo algum conflito? Alguma situação complicada na sua casa e você querendo resolver ou evitar conflitos? Bom, o tema de hoje é sobre manejo de conflitos no casamento à luz da fé. Sabemos que na nossa vida, na nossa caminhada, muitos conflitos podem acontecer. Mas e o que a Bíblia fala sobre isso, né? Como que ela nos orienta? Quais são os princípios da palavra de Deus que a gente pode trazer para a nossa casa e para a nossa família? Devemos lembrar, a palavra de Deus sempre tem orientação para a gente, sempre. Nela nós conseguimos ser alimentados, direcionados e tratados. Então eu tenho plena convicção que nesse episódio você pode ter luz, pode ter alguns insights, pode ter algumas dicas para poder cuidar da sua família, do seu casamento e ver a bênção de Deus na sua casa. Conflitos acontecem, né? E acontece na casa de todo mundo. Acontece com marido e mulher, acontece até entre pais e filhos. Conflitos acontecem com amigos, acontece no trabalho, acontece em todo lugar. Por que conflitos então acontecem? São muitas razões para conflitos acontecerem, né? A gente tem, por exemplo, cosmovisão diferente. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é a maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente enxerga o mundo. Ou seja, nos casamos, a gente vem com as nossas bagagens, a gente vem com os nossos conceitos, com o nosso costume familiar e isso pode entrar em choque. Talvez uma família é mais reservada, talvez outra é mais intromissiva, talvez uma família é mais festeira, talvez outra família goste de ficar mais em casa. Talvez outra família o importante é viajar, mas para outra família o importante é conquistar coisas e trabalho. Então essas cosmovisões diferentes, elas podem trazer sim muitos conflitos. Por exemplo, outra questão de cosmovisão, uma religião diferente. Isso inclusive a Bíblia fala, né? O cristão não deveria casar com alguém que tivesse uma cosmovisão diferente, uma fé diferente no que diz respeito à espiritualidade. Visão política. Olha, passou um tempo aí que a gente sabe o que a questão política aconteceu no nosso país, né? Inclusive, casais tiveram grandes problemas. Às vezes, marido de um lado, mulher de outro, e eles tiveram dificuldades por causa de uma visão política. Times de futebol diferente. Se os dois forem fanáticos, imagina a briga, né? Quando os times forem se encontrar. A não ser que os dois sejam muito de boa aí. Bom, se o seu time perder, né, eu te dou um beijo. E se o seu perder, você me dá um beijo. Aí pronto, aí o casal achou uma boa solução. A questão social, financeira, o contexto que essa pessoa cresceu, isso também pode impactar muito as relações, como que a pessoa lida com dinheiro, como que a pessoa constrói sonhos, objetivos. E esse contexto social, econômico diferente pode trazer sim alguns conflitos para o casamento, não é verdade? E outra, aí tem umas questões mais polêmicas aqui, né? Visão sobre questões da sexualidade, né? Fantasias, fetiches, coisas que a pessoa tem na cabeça dela e que ela acha que está tudo bem, mas a outra acha que isso não está certo. É importante a gente saber muito bem quais são as cosmovisões de cada pessoa desse casal. Como que eles pensam para que eles possam ajustar isso e ao ajustar isso eles evitarem conflitos e se tiverem conflitos, terem um caminho para poder corrigir. Toda família precisa traçar uma linha de objetivos e muitos ao casarem não traçam, né? Eles simplesmente se gostam, se amam, veem no outro uma possibilidade de ter aí uma vida a dois, a construir uma vida e não pensam em algumas coisas básicas de um casamento. Quer ver uma delas? Vai ter filho ou não vai ter filho? Os dois desejam ter filhos, porque às vezes um quer muito, mas o outro não quer. E se os dois quiserem? Aí vem a pergunta: caso um dos dois não possa ter, ou seja, tem um problema de esterilidade ou qualquer outra complicação, como que vai lidar com isso no casamento? Tá tudo bem? Se não for ter filhos, não vão ter filhos mesmo? Vão adotar? O que se pensa sobre isso? Parece que trazer isso para o namoro, para o noivado,
é adiantar as coisas, mas não é não. Isso pode trazer grandes tristezas, grandes discussões e dificuldades no casamento. Criação de filho também dá problema. Então, os dois resolveram, vamos ter filhos. E tiveram 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, né? Isso é outra coisa. Quantos filhos a gente vai ter? Vai ser 2, vai ser 3? Quero ter 5, aí outro, meu Deus, 5 eu não quero. Não, mas vamos lá, vamos ter 8. Não sei. A gente sabe que hoje as famílias elas são menores, né? Elas tendem a ser menores. Agora, como que vai ser a criação desses filhos? Né? Aí pensa só, eu falei lá na questão da religião, pessoas de religiões diferentes, e se elas são envolvidas com isso, o filho vai seguir qual religião? A gente vai deixar ele decidir, mas a gente sabe que não é assim, porque quando nós temos nosso filho, e aí eu falei do futebol, eu não sou muito fã de futebol, mas eu conheço muita gente que a primeira roupinha do bebê é do time que ele quer que o menino torça ou a menina torça, né? A fé não fica diferente, a gente quer imprimir os nossos valores e princípios. E se os pais têm valores, princípios, fé diferente, gente, isso pode dar uma dificuldade, né? O filho segue um ou segue o outro? Não, segue uma vez e segue outro outra vez. Aí pronto, aí criou uma salada de fruta na cabeça da criança, porque ela já não tem nenhum parâmetro. De repente ela vai numa que diz, olha, aquela religião está errada, e vai na outra e diz, olha, aquela religião está errada. Ele diz, meu Deus, e agora? Qual que eu vou seguir? Então, como que isso é importante, né? Sobre criação de filhos, tem uma questão que às vezes pega muito, né? Pequenininha, coisa boba, mas pega. Alimentação, né? Pode comer doce, não pode comer doce. Quando vai na casa dos vovôs, como é que regra isso, né? Conversa com eles, libera geral. Como que faz? Então, pequenos ajustes podem evitar conflitos, né? E isso ajuda muito no relacionamento. Outra questão de filhos é correção. Qual casa talvez já não ficou? Toda casa precisa corrigir filhos. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. A disciplina sobre os filhos, ela é muito importante. Agora, como essa disciplina vai ser feita, nem sempre os pais concordam, né? Às vezes um lado acha o outro rígido demais e o outro acha o outro mole demais. Às vezes um lado é muito dominante, mas o outro é muito paciente, muito tranquilo, né? Então ele não quer problemas. De repente vai num restaurante, a coisa não tá legal, o paciente diz, olha, acho que não vou comer não gostei, vamos pagar e vamos embora. Já o outro diz que ir embora de jeito nenhum, a gente vai reclamar, a gente vai pedir para fazer o negócio direito, afinal de contas está pagando, e o outro fala assim, não faz isso não, vou fazer isso sim, né? E daqui a pouco a pessoa que é mais paciente diz, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar no carro, não quero ver essa discussão. Então, como que temperamentos diferentes também podem trazer conflitos, né? Então, todas essas questões na família é uma realidade. Olha, outro problema é críticas à família um do outro. Como que você vai falar mal dos pais do seu cônjuge, de alguém que você ama? Falar mal deles ofende o seu cônjuge. E se ofende o seu cônjuge, traz também problemas para o seu relacionamento. Devíamos sempre buscar a paz. A Bíblia fala sobre isso. Deveríamos sempre ter uma palavra positiva, uma palavra que traga união e não divergência. Veja aspectos positivos. Se toda família tem aspectos negativos, é lógico, toda família também tem muitos aspectos positivos. Só que às vezes a gente não dá muita atenção a eles. E aquele problema, às vezes acontece, né? De pais, sogros muito intromissivos, né? Querem tomar as rédeas. Às vezes não é nem culpa deles, às vezes é culpa do casal, que ainda não conseguiu se desligar, ou seja, não cresceram, não ficaram adultos, ainda querem a ajuda dos pais, ainda querem aquela ajuda financeira, ainda querem conselhos para momentos assim, coisas simples que eles já poderiam tomar decisões por si só, mas eles têm ainda uma ligação emocional muito forte. Isso precisa ser quebrado, né? Isso traz dificuldades, porque imagina, a esposa quer fazer algo e o marido diz, olha, vamos fazer dessa maneira, e ela diz, poxa, mas eu conversei com os meus pais, eles acham que não devia ser assim. E pronto, aí começa a gerar um problema, porque a família, os pais já estão entrando numa esfera que o casal precisava entrar no consenso por meio deles, e não trazer essas questões para gerar um problema ainda maior. Mas, misturando isso tudo aqui, há uma questão básica que a Bíblia traz. A Bíblia traz a ideia de que todos nós somos pecadores. Então, lógico, a gente vai traçar princípios que nos ajudam, mas todos nós somos pecadores. E porque somos pecadores, temos o coração duro.
E às vezes implicamos de propósito. Às vezes queremos chatear mesmo. Às vezes queremos tacar uma pedrinha. E aí o conflito vai tendo problema. O que a gente tem que pensar é o seguinte: às vezes o problema ou a discussão gasta-se pouquíssimo tempo para poder gerar ele. Agora, consertar às vezes é muito grande. E aqui a gente vai caminhar para algumas soluções. E eu quero que você pense sobre isso. Problemas, dificuldades, conflitos, né? Você deveria ao máximo evitar. Então vamos pensar aqui como se fosse um contra o outro, né? Evitar versus consertar. Evitar, prevenir, já temos esse slogan, né? Prevenir é melhor do que remediar. Funciona melhor. Se você já percebe que em algum ponto, se você mexer e não é necessário que se mexa, vai dar problema, por que não evitar? Mas quando os conflitos acontecerem, aí tem que consertar, não tem jeito. Só que tem problemas que a gente faz que são tão rápidos para fazer, mas consertar já não é tão rápido assim. Vou dar exemplos simples, né? Furar um pneu de carro é muito fácil, né? Basta você passar num prego, num parafuso, num vidro e você estraga o seu pneu. Agora, para você consertar, para você colocar um outro novo, já dá problema. Você já entornou assim o pó de café, passando café, esbarrou, entornou o café, pó para tudo quanto é lado? Pois é, derrubar aquilo ali foi tão rápido, né? Caiu um copo e quebrar, tão rápido, caiu uma vasilha de leite, né? Uma travessa de leite. Agora, limpar, que trabalheira, que dificuldade, que demora. E nas emoções, então, isso parece se arrastar muito. Ou seja, às vezes uma palavra mal colocada fere, foi tão rápido, mas para corrigir aquilo, conquistar novamente, andar junto, perdoar, vai ser uma jornada que vai exigir perseverança. O que a gente poderia fazer? Eu já falando, evitar é uma delas, né? E se arranjou problema, tem que buscar um meio de consertar. Agora, se nós, como casal, definirmos princípios, valores que vão nortear o nosso casamento, isso facilita muito, né? Então, por exemplo, vamos definir, haja o que houver, a gente vai resolver os nossos problemas e a gente não vai usar a palavra divórcio no nosso casamento. Porque lançar a palavra divórcio, você coloca muitas vezes o cônjuge em insegurança, né? Para que fazer isso? Esse não é o ideal de Deus. Outra coisa que pode definir é: nós não iremos dormir separados, brigados. A gente vai resolver, a gente vai dormir na mesma cama, não vai ter essa separação, porque isso só corrobora para a gente se afastar mais. Fazer combinados vai facilitar. Então, definir quais são os princípios dessa família. Iremos à igreja tais e tais dias, teremos essas práticas familiares, né? Vamos investir no nosso relacionamento, vamos ler um livro juntos. A gente pode definir uma série de passos que vai fortalecendo o casamento. E quanto mais o casamento tem intimidade, fica mais fácil resolver conflitos, porque você conhece o outro, né? E quando você conhece o outro, você diz: poxa, não deve estar alguma coisa legal. De repente, ela está naqueles dias e eu preciso ter uma tolerância. Ou você diz: talvez ele esteja com muito problema no trabalho, eu vou fazer algo para poder amenizar. Isso ajuda bastante, né? No conceito cristão, Mateus 7,12 diz assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Essa atitude de sempre querer fazer o outro o que é bom para mim, o que eu gostaria que fizesse para mim, é sempre um crivo interessante. Outra questão é que a Bíblia fala sobre abnegação, ou seja, abrir mão dos nossos direitos, das nossas vontades em prol de um bem maior, ou por uma obediência a Deus, ou para trazer paz para o nosso relacionamento. Então, toda vez que o casal quer disputar forças, isso não vai dar certo. Agora, aos não casados, né? Talvez tenha aí não casados querendo aprender já sobre isso, e eu vou te dar uma dica. Escolha bem. Isso mesmo. Começou a namorar? Abra o olho, né? Abre o olho e repare. Repare no seu namorado, na sua namorada, repare nos detalhes, nos comportamentos, quais valores ele tem, quais são os princípios. Se é crente, ele é crente também? Perceba isso. Talvez você de outra religião está nos assistindo ou não tem religião.
Perceba se os princípios dessa pessoa andam junto com os seus, porque senão isso vai trazer conflitos enormes, né? E veja antes de casar, o namoro é para isso, você está ali observando. Agora, percebeu que não está legal? As brigas são muito constantes, vocês já estão assim num relacionamento difícil, né? Tem até uma palavra famosa hoje que é o relacionamento tóxico. Então, alguma coisa fazendo mal para vocês, talvez deveria rever. Será que esse relacionamento deveria virar casamento? Ah, mas já namora há tanto tempo. Talvez ficou tempo demais, mas não significa que você tem que casar. Faça uma reflexão. Às vezes a decisão de ter que contrariar e quebrar a expectativa dos dois e também de todo mundo é um dilema, mas é melhor do que você casar e depois ter situações complicadas. Filhos, de tempos em tempos, o casal precisa conversar sobre como vai criar os filhos. Eu quero ler um texto interessante. Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. É lógico que envergonha o pai também. Quando os perversos se multiplicam, multipliquem-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Aqui não vou tratar necessariamente como que é essa correção, mas a Bíblia fala que tem que ter uma correção. Eu acredito que em alguns momentos a gente precisa ser mais enérgico, precisamos sim. Em outras nós temos que ser mais amorosos. Em outras temos que pesar bem a punição ou a disciplina que a gente vai dar. Porque a Bíblia também fala sobre pais não irritarem os seus filhos. Se a gente ultrapassa a linha, a gente pode mais feri-lo do que consertá-lo. Então tem que medir. Você pai, você mãe, pede a Deus sabedoria para isso. E dos casados, divórcio não deveria ser uma opção, de maneira alguma. Alguns chegam a dizer que casou, não tem rota de fuga, né? Tem gente que pula na piscina para depois ver se tem água. Olha, eu não sabia que casamento era assim. Agora você está no casamento e você tem que lutar por esse casamento. Aí alguém pode perguntar, existe alguma brecha para divórcio na Bíblia? E a Bíblia responde que sim, né? Quando que pode ter um divórcio legítimo? É quando há infidelidade. Não é isso que a gente fala diante do altar ao nosso cônjuge e também a Deus e as pessoas, que a gente vai se manter fiel? A infidelidade quebra a aliança. O segundo motivo é o abandono. É quando literalmente alguém deixa a outra pessoa. Não quero mais viver contigo. Em casos antigos, e hoje também acontece isso, literalmente a pessoa desaparecia. Hoje é mais difícil desaparecer, mas você não tinha mais, sabia onde a pessoa estava. Então, nesse caso, a pessoa pode, inclusive, casar de novo. Quando eu falo que é permitido o divórcio, é porque nessa permissão a pessoa pode se casar de novo. Há essa aprovação das escrituras, né? Ou essa abertura das escrituras. E uma outra questão é violência doméstica. É lógico, né? O marido jamais pode bater na sua esposa e a esposa também não pode bater no seu marido. O mútuo respeito é muito importante e a violência certamente abre uma brecha aí para que esse casamento seja rompido. Mas a nossa oração é que em todos esses casos é possível transformação, é possível restauração, é possível perdão. Lógico que cada caso tem que ser avaliado, né? Porque dependendo do que se repete, a gente está vendo que não está tendo um verdadeiro arrependimento. E isso não vai trazer uma restauração correta. Agora, sempre trabalhamos no âmbito da oração de que Deus pode transformar as coisas. E assim a gente deixa essa palavra, oração. Oração é um caminho para que Deus possa tocar o coração das pessoas. Espero que esse assunto tenha te ajudado. E o desejo nosso é que você seja muito abençoado enquanto família. Procurar ajuda em conflitos maiores é sempre uma opção muito importante. Não deixe a coisa estourar e ficar insustentável para depois pedir ajuda. Se antecipe, peça ajuda antes. Um pastor, um amigo, um líder, alguém que você reconheça, às vezes até um médico, para te ajudar, tá bom? Deus te abençoe. Temos uma pergunta, e a pergunta é: meu cônjuge traiu minha confiança mais de uma vez. Já é hora de considerar o divórcio? E agora, pastor? Bom, temos poucos detalhes nessa pergunta. O que se chama, né, trair a confiança?
Pode ser muitas coisas. Se for no âmbito da infidelidade, você precisa conversar com alguém. Você precisa abrir isso com alguém mais de perto para poder avaliar o que de fato está acontecendo, né? Porque se há uma infidelidade, se pede perdão, isso vai se repetindo, acredito que chega no momento que fica insustentável. Agora, se for outra questão, talvez seja uma questão de dinheiro, talvez seja uma questão de mentiras, né? Talvez seja outros tipos de problemas que inclusive exige aí uma intervenção médica para poder ajudar. Não sei o que se trata, mas o que eu acho é que você deveria perguntar ou buscar ajuda a alguém que pudesse ouvir o seu caso melhor. Isso é muito importante para que essa pessoa possa te dar um bom conselho. Divórcio a gente deve colocar assim lá na última linha. É uma possibilidade quando há questões que a Bíblia ampara. E é a questão da infidelidade, é a questão do abandono, é a questão da violência doméstica. Tirando isso, a Bíblia não abre espaço, né? Então, hoje, muitas vezes, pequenas coisas já são consideradas um tipo de violência, um tipo de infidelidade, só que a Bíblia trata essas questões com mais propriedade, quando de fato algo aconteceu. Porque Jesus falou, se alguém olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou. Então, assim, toda mulher poderia pedir o divórcio por questão de adultério? Obviamente que não, né? Então, busque ajuda. Isso vai ser muito importante para você e para o seu casamento. Nós temos cursos para te ajudar. O curso AFC, Aprendendo a Ficar Casado. O curso Casados para Sempre, para abençoar o seu casamento. O Ministério de Casais Jovens, para você que é recém-casado. E temos também um curso de noivos, para você que está se preparando para o casamento. Tem um livro para te indicar, e o livro é Culpa e Graça, de Paul Tournier. Entre em contato com a gente para a gente poder te ajudar. Continue nos acompanhando, porque toda semana teremos episódios novos para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Se você gostou, deixe o seu like, né, e compartilhe com alguém. E continue seguindo a gente aí no Instagram, @oitavaigreja, e no YouTube, @oitavatv. Deixe comentários, sugestões, isso vai nos ajudar a fazer próximos programas. Que Deus te abençoe.